Saudações, queridos espectadores! Imaginem que hoje vocês acordaram e descobriram que todos os espelhos de sua casa desapareceram. Como vocês penteariam o cabelo? Aplicariam maquiagem? Avaliariam sua aparência antes de sair de casa? Para a maioria de nós, tal situação seria uma catástrofe real. No entanto, existe no mundo um povo surpreendente cujas mulheres criam penteados incrivelmente complexos e se adornam sem um único olhar no espelho, e fazem isso há muitos séculos. Se vocês se interessam por tradições culturais únicas e histórias surpreendentes sobre como as pessoas se adaptam à vida em condições completamente diferentes das nossas, apertem o botão de inscrição e ativem as notificações. Assim, vocês não perderão novos episódios sobre costumes e tradições inusuais dos povos do mundo que nos fazem ver nossa própria vida de um novo ângulo. E hoje, embarcaremos numa jornada ao noroeste da Namíbia para conhecer um dos povos mais distintivos da África, os Himba. O povo Himba, ou Ova-Himba como se denominam, é um grupo de pastores seminômades que vivem na região árida de Cunene, na fronteira com Angola. Sua população é de aproximadamente 50.000 pessoas e são conhecidos por sua resistência surpreendente às mudanças do mundo moderno. Enquanto muitas culturas tradicionais desaparecem gradualmente sob a pressão da globalização, os Himba mantêm seu modo de vida praticamente inalterado por séculos. E uma das manifestações mais marcantes de sua cultura é a aparência única das mulheres. A primeira coisa que chama a atenção ao encontrar mulheres Himba é sua pele coberta com uma mistura avermelhada. Esta mistura, que chamam de otchise, consiste em ocre, gordura animal e ervas aromáticas. É aplicada em todo o corpo e cabelo, dando à pele um tom vermelho acobreado característico. Mas otchise não é apenas um produto cosmético. No clima severo da Namíbia, onde as temperaturas podem exceder 40 graus, esta mistura protege a pele de queimaduras solares, desidratação e picadas de insetos. Além disso, tem propriedades antissépticas e ajuda a manter a limpeza corporal em condições onde a água é um recurso precioso. O processo de preparação do otchise é uma arte verdadeira, transmitida de mãe para filha. Primeiro, as mulheres moem pedaços de ocre misturados com casca de certas árvores até o estado de pó. Então, este pó é misturado com manteiga derretida ou gordura animal e ervas aromáticas. A receita desta mistura pode diferir ligeiramente entre diferentes famílias e é mantida em segredo. Mulheres Himba aplicam otchise em sua pele diariamente e este ritual ocupa uma parte significativa de sua manhã. Mas, se aplicar otchise na pele pode parecer uma tarefa relativamente simples, criar penteados tradicionais Himba sem espelho é um verdadeiro feito. Penteados entre os Himba não são apenas um elemento de beleza, têm significado social profundo. Pelo penteado, pode-se determinar a idade de uma mulher, seu estado civil, número de filhos e até status social. É uma espécie de passaporte visual que conta tudo de mais importante sobre sua portadora. Meninas antes da adolescência usam duas tranças direcionadas para a frente. Quando uma menina atinge a maturidade sexual, seu penteado muda. O cabelo é trançado em muitas tranças finas que cobrem completamente a cabeça. Uma mulher casada usa um adorno de cabeça chamado erembe, um adorno de couro decorado com muitas tranças finas. Erembe simboliza respeito ao marido e sua linhagem. Viúvas, após um período de luto, removem o erembe e usam uma trança na parte de trás da cabeça. Agora imaginem que todos esses penteados complexos são criados sem um único olhar no espelho. Como isso é possível? Tudo se trata de trabalho coletivo e transmissão de habilidades. Mulheres Himba nunca fazem penteados independentemente. Isso é sempre um processo coletivo envolvendo várias mulheres, geralmente parentes. Enquanto uma mulher se senta, outras trabalham em seu cabelo, e cada uma é responsável por certa parte do penteado. O processo pode levar várias horas e é acompanhado de conversas, canções e ensino. Meninas jovens desde cedo observam este processo e gradualmente dominam habilidades de trançar, primeiro em cabelo de bonecas, depois no cabelo de irmãs menores ou amigas. Interessantemente, mulheres Himba não usam ferramentas modernas para criar penteados. Todas as ações necessárias são realizadas apenas com as mãos e com a ajuda de alguns dispositivos simples, palitos de madeira para separar mechas e ossos afiados para riscos. O cabelo é tratado com uma mistura de otchise e óleos vegetais, o que o torna mais maleável para trançar e protege do ressecamento. É também surpreendente que penteados
Himba se preservem por muito tempo, de várias semanas a vários meses. Mulheres cobrem seu cabelo com otjise diariamente, mas refazem o penteado em si apenas quando necessário. Para preservar o penteado durante o sono, são usados apoios de cabeça de madeira especiais que permitem manter a cabeça elevada sem danificar a construção complexa de tranças. Agora vamos falar sobre as decorações que complementam a imagem das mulheres Himba. São tão complexas e simbólicas quanto os penteados e também são criadas e usadas sem ajuda de espelhos. Uma das decorações mais notáveis é o colar ou marrona, feito de contas de ferro ou cobre, conchas e tiras de couro. Este colar massivo simboliza fertilidade e prosperidade. Quanto maior e mais pesado o omarrona, maior o status de sua portadora. Nos braços e pernas, mulheres Himba usam muitas pulseiras feitas de metal, couro e contas. Essas decorações não são apenas belas, mas também têm significado prático. Seu tilintar afugenta cobras e outros animais perigosos, o que é importante ao trabalhar no campo ou pastorear gado. Interessantemente, algumas pulseiras são colocadas na infância e usadas por toda a vida, aumentando gradualmente de tamanho junto com o crescimento da mulher. Merecem atenção especial as decorações de couro nos tornozelos chamadas omohiva. Protegem de mordidas de cobras e insetos e também servem como uma espécie de amuleto. Acredita-se que omohiva ajudam a mulher a ficar firmemente em pé na terra, tanto literal quanto figurativamente, manter equilíbrio ao caminhar por terreno acidentado e permanecer forte nas provações da vida. O processo de fazer decorações também é coletivo. Mulheres se reúnem para processar couro, enfiar contas ou forjar peças de metal. Todas essas habilidades são transmitidas de geração em geração através de aprendizado prático. Meninas pequenas, desde anos iniciais, participam desses encontros, primeiro apenas observando, depois realizando tarefas simples e então operações mais complexas. Como mulheres Himba avaliam o resultado de seu trabalho sem espelhos? Desenvolveram outras formas de controle. Primeiro, isso é controle tátil. Mulheres sentem com suas mãos a simetria e arranjo dos elementos do penteado ou decorações. Segundo, isso é feedback verbal de outras mulheres que apontam falhas ou imprecisões. Terceiro, isso é o uso de superfícies refletoras naturais, água calma em recipientes ou objetos metálicos polidos, embora tais oportunidades sejam limitadas. Vale notar que a vida sem espelhos afeta não apenas a aparência, mas também a autopercepção. Na cultura Himba, não existe o conceito de narcisismo ou preocupação excessiva com a aparência. Beleza para eles não é conformidade com alguns padrões abstratos, mas execução correta de tradições e observância de normas sociais. Uma mulher é considerada bela se seu penteado e decorações correspondem a seu status e idade, não porque ela parece de certa forma. Interessantemente, nos últimos anos, com o crescimento do turismo, algumas mulheres Himba obtiveram acesso a espelhos e até fotografias de si mesmas tiradas por turistas. Sua reação ao seu reflexo frequentemente surpreende observadores. Muitas delas riem ou expressam surpresa, não se reconhecendo imediatamente. Alguns antropólogos notam que para pessoas que cresceram sem acesso constante ao seu reflexo, o conceito de autoidentificação visual se desenvolve diferentemente. Elas se percebem mais através de papéis sociais e relacionamentos com outros do que através da aparência física. O turismo, no entanto, cria certos problemas para preservar tradições Himba. Por um lado, o interesse turístico ajuda a sustentar a economia da comunidade e fornece incentivo para manter o estilo de vida tradicional. Por outro lado, a atenção constante à aparência pode distorcer o significado de práticas tradicionais, transformando-as de rituais culturais importantes em atrações turísticas. Algumas mulheres Himba começaram a criar versões especiais mais brilhantes e notáveis de penteados e decorações tradicionais para fotografar com turistas. Essas versões turísticas diferem daquelas usadas na vida diária e às vezes incluem elementos que não têm significado tradicional, mas são atraentes para estrangeiros. Assim se forma uma espécie de duplo padrão, um para uso interno na comunidade, outro para a apresentação ao mundo exterior. É importante entender que tradições Himba não são apenas uma curiosidade exótica. Este é um sistema completo de conhecimento e habilidades que ajuda a preservar identidade cultural num mundo em mudança. Cada penteado, cada decoração é uma maneira de contar uma história sobre si mesmo e seu lugar na comunidade sem usar palavras.
No mundo moderno, onde estamos constantemente cercados por espelhos, selfies e filtros em redes sociais, a experiência Himba pode parecer quase inimaginável. Estamos acostumados a controlar constantemente nossa aparência, ajustando-a de acordo com padrões de beleza em mudança. Para nós, um espelho é uma ferramenta de autocontrole e frequentemente fonte de ansiedade. Para os Himba, a aparência é primariamente uma expressão de pertencimento à comunidade e respeito pelas tradições. É interessante pensar como nossa atitude em relação a nós mesmos mudaria se, como os Himba, víssemos nosso reflexo apenas ocasionalmente ou não víssemos de todo. Talvez nos tornássemos menos fixados em defeitos menores e valorizássemos mais a funcionalidade do corpo e sua capacidade de realizar tarefas necessárias. Talvez aprendêssemos a sentir melhor nosso corpo por dentro, em vez de avaliá-lo apenas por fora. Tradições Himba nos lembram que beleza pode existir sem autocontrole constante no espelho, que mais importante pode ser o processo de criação, interação com outras pessoas e transmissão de conhecimento do que o resultado final capturado no reflexo, que trabalho coletivo e ajuda mútua podem ser mais importantes que perfeccionismo individual. Particularmente impressionante é como mulheres Himba usam seus recursos limitados para criar beleza. Numa região onde a água é tão preciosa que banho completo é um luxo raro, encontraram uma maneira de manter higiene e parecer atraentes usando otjizé. Em condições onde não há acesso a decorações prontas, criam objetos de beleza impressionante com materiais disponíveis: couro, metal, corantes naturais. Não podemos deixar de mencionar o aspecto espiritual das tradições Himba. Muitos rituais de beleza estão conectados com adoração aos ancestrais e crença em sua presença constante na vida da comunidade. Por exemplo, fumaça de certas ervas que mulheres usam para defumar o corpo antes de aplicar otjizé é considerada uma forma de comunicação com espíritos ancestrais. E alguns elementos de penteados e decorações têm conexão direta com crenças religiosas. É importante notar que, apesar de preservar muitas tradições, a vida Himba não permanece completamente inalterada. A geração mais jovem enfrenta cada vez mais influência do mundo exterior através de escolas, turismo e migração para cidades. Algumas mulheres jovens começam a experimentar com elementos tradicionais, adicionando materiais modernos ou mudando ligeiramente as formas. Isso não é abandono de tradições, mas sim sua evolução natural, confirmando a viabilidade da cultura Himba. Pesquisadores notam a capacidade surpreendente dos Himba de adaptar suas tradições a novas condições sem perder sua essência. Por exemplo, em algumas famílias onde mulheres trabalham em cidades, rituais de beleza são transferidos para fins de semana, mas retêm seu significado simbólico e caráter coletivo. E em comunidades onde apareceu acesso a materiais modernos, decorações tradicionais podem incluir novos elementos enquanto mantêm forma e significado tradicionais. Tal flexibilidade permite esperar que tradições Himba únicas se preservem no futuro, mesmo que alguns de seus aspectos mudem. Afinal, verdadeira sustentabilidade cultural não reside em aderência rígida a regras imutáveis, mas na capacidade de preservar a essência enquanto se adapta a condições em mudança. O estudo das tradições Himba nos faz pensar sobre questões mais globais, sobre a diversidade de caminhos do desenvolvimento humano, sobre a multiplicidade de conceitos de beleza e sobre como diferentes culturas encontram suas soluções únicas para problemas similares. Num mundo que busca unificação, a experiência Himba nos lembra do valor da diversidade cultural e da importância de preservar maneiras alternativas de perceber e organizar o mundo. Concluindo nossa jornada a um mundo sem espelhos, podemos dizer que tradições Himba não são apenas uma curiosidade exótica, mas um sistema holístico de conhecimento e práticas que ajuda a comunidade a manter sua identidade e se adaptar a condições difíceis de vida. Este é um lembrete de que engenhosidade humana e busca pela beleza se manifestam nas formas mais diversas, mesmo na ausência de ferramentas e tecnologias familiares para nós. Se vocês gostaram desta imersão na cultura única do povo Himba, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar notificações. Digam nos comentários, vocês conseguiriam viver pelo menos uma semana sem espelhos? E quais aspectos das tradições Himba mais os impressionaram? Talvez existam outras culturas tradicionais sobre as quais gostariam de aprender em futuros episódios.
No futuro próximo, continuaremos explorando tradições surpreendentes de povos do mundo que encontram soluções não padronizadas para tarefas cotidianas e preservam sua singularidade apesar da globalização. Fiquem conosco, porque entender a diversidade da experiência humana enriquece nossa percepção do mundo e nos ajuda a entender melhor a nós mesmos. Até a próxima!